Olá pessoal, hoje eu quero falar de uma coisa que eu já há muito tempo quis falar, mas enfim, eu achava que não tinha chegado o momento certo. Eu sou daquela opinião que se a gente quer ajudar uma pessoa, a gente tem que falar a verdade. Agora, se a gente quer ficar bem na fita, aí a gente fala o que os outros querem ouvir, né? E vocês devem estar acompanhando tudo que está acontecendo, né, no mundo e principalmente no Brasil. Então, a sensação que eu tenho é que chegou a época das revelações. E é aquela coisa assim, ó, vamos imaginar que você queira ensinar alguma coisa. Vamos imaginar, sei lá, física quântica. Você quer ensinar para uma pessoa, só que essa pessoa está morrendo de fome. Então, você acha que ela vai aprender, né? Claro que não. Então você tem que primeiro alimentar essa pessoa para que depois você possa ensinar a física quântica. E é mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento. As pessoas no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, elas estão com fome de justiça, de liberdade, e também fome financeira, né? Porque a maioria das pessoas está numa situação bem difícil. Eu conheço muitas pessoas aqui que estão, por exemplo, comerciantes e tal, até mesmo na cidade que eu moro, que é uma cidade pequena, que realmente não entra ninguém nas lojas. As pessoas estão quebrando e tudo porque as pessoas estão sem dinheiro para comprar. Então está uma situação muito complicada. Então a primeira coisa que vai ser feita, obviamente, vão ser estas revelações para que a vida das pessoas comece a melhorar. E aí depois virão outras revelações, vamos dizer assim, mais bombásticas acerca de tudo aquilo que nós aprendemos, de tudo aquilo que nos foi ensinado desde criança, nas escolas, pelos nossos pais, nos livros, enfim. E aí entram as verdades também sobre os animais. Eu passei assim, boa parte da minha vida tentando entender por que os animais estão aqui nesse planeta, porque os animais passam por tanto sofrimento, uma vez que eles não têm carne. Há muito tempo que eu venho procurando a resposta para isso. Eu procurei vários youtubers, eu vi vários vídeos, há muito tempo, quer dizer, eu li muitos livros. As melhores respostas que eu achei foi de um médium, que todos vocês devem conhecer, chamado Laércio Fonseca. E o Laércio Fonseca, ele disse o seguinte, que os animais, na verdade, esse planeta é dos animais, porque muito antes de vir para cá o ser humano, os animais já habitavam esse planeta. Então, na verdade, os animais emprestaram, vamos dizer assim, o planeta para nós. E os animais não são o que as pessoas pensam, que eles são inferiores e tal, é nada disso. Agora, justamente, muitos cientistas têm descoberto muitas coisas bem interessantes acerca dos cetáceos, por exemplo. Cetáceos são baleias, golfinhos, tá? E esses animais, eles têm uma inteligência extraordinária. Eles se comunicam uns com os outros e eles chegam a usar até uma espécie, assim, vamos dizer, de gíria no grupo deles, né? Aquela região ali, local, eles usam, se comunicam através de gírias, inclusive. E pelo que se sabe da espiritualidade, esses animais, eles vêm da constelação de Cisne. E eles estão aqui justamente para elevar a frequência do planeta Terra. Porque o que acontece é mais ou menos assim, ó. Esses seres da não-luz que estão aqui ainda, eles precisam de sacrifícios de sangue, eles gostam de sacrifícios de sangue para se perpetuar no poder. E é por isso que eles fazem as guerras, tá? Nenhuma guerra foi feita pelas pessoas, tipo assim, o país tal se desentendeu com o outro país. Isso não existe, são eles que criam essas guerras justamente para ter esses sacrifícios de sangue. A mesma coisa que acontece com o sumiço de muitos pequeninos, tá? Entendam? Eu tenho que falar assim, de muitos pequeninos que são usados para esses sacrifícios de sangue. E
o que vocês acham que são as indústrias da morte? Nada mais são do que locais onde são feitos esses sacrifícios de sangue. Por isso que tem essa lavagem cerebral toda. Porque você tem que comer carne e tal, por causa das proteínas. Para que as pessoas não parem de comer e esses sacrifícios de sangue continuem sendo feitos. Bom, moral da história. A frequência do planeta Terra é extremamente negativa. E se não fossem justamente esses seres, tipo os cetáceos, e não só eles, claro, existem outros animais e inclusive as sementes estelares, todos eles estão aqui para tentar elevar a frequência do planeta. Se não fossem esses seres todos, talvez a civilização nesse planeta Terra já teria acabado. Na verdade, tudo que eu tenho entendido, até pelo que o Laércio Fonseca falou, os animais, eles pertencem ao reino chamado dos Devas, reino dévico. E esses seres do reino dévico, eles também evoluem, existem seres extremamente evoluídos do reino dévico, inclusive que fazem parte da grande fraternidade branca, tá? E os animais, esses que estão aqui, os outros, eles estão aqui, pasmem vocês, mas estão aqui por amor. Eles estão aqui para nos sensibilizar e fazer com que a gente aprenda o amor através da convivência com eles. Porque é aquela coisa assim, ó, gente, é muito difícil alguém olhar, principalmente para um filhotinho, de um gatinho, de um cachorrinho, de qualquer bichinho, e não se sensibilizar, porque os animais são simplesmente lindos, eles são maravilhosos. E cada vez mais agora, eles estão ficando mais inteligentes. Isso tudo está acontecendo em função dessa transição planetária. Eles não têm os conflitos que nós temos, eles não têm as crenças limitantes que nós temos. Então, para eles, fazer esse salto quântico, evoluir, é muito melhor, é muito mais fácil. No dia que as pessoas, que todo esse véu cair e as pessoas perceberem o que realmente são os animais, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas não vão aguentar. Principalmente aquelas pessoas que maltratam os animais, que abandonam os animais. Sem falar daquelas que trabalham nas indústrias da morte. Porque às vezes tem pessoas, eu infelizmente conheço pessoas que na minha região tem uma dessas indústrias da morte. E eu conheço pessoas que trabalham lá e, enfim, quando a gente fala alguma coisa, nossa, você trabalha num lugar horrível desse, aí dizem assim, não, mas eu trabalho no escritório. Mas, gente, não faz muita diferença, porque se você está trabalhando no escritório, ou seja, você não está assassinando os animais, mas você está ajudando essas indústrias da morte a crescerem, a ganharem dinheiro, a prosperarem. Então, me desculpe, mas você que trabalha no escritório, ou você que trabalha diretamente matando os animais, não faz muita diferença. Então, quando essas pessoas perceberem o que os animais são de verdade, eu acredito que muitas dessas pessoas não vão aguentar essa verdade. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o campo magnético da Terra está sendo alterado e é por isso motivo mesmo que esses animais estão cada vez mais inteligentes, enfim. Então, assim, dos golfinhos e das baleias, eu fiz umas anotações. Eles são autoconscientes, sencientes e eles têm uma linguagem complexa. Pesquisadores de cetáceos descobriram que as comunicações entre golfinhos e baleias são baseadas tanto em suas habilidades de sonar altamente complexas, quanto no uso de comunicação telepática. Eles se comunicam telepaticamente. A gente ainda não consegue fazer isso. Ainda, porque daqui a pouco, quando os véus começarem a cair, nós também vamos começar a nos comunicar telepaticamente
inclusive com os animais. E aí nós vamos entender os animais, nós vamos ver o que eles sentem. Consequentemente, a inteligência e as habilidades comunicativas dos cetáceos e outros animais inteligentes, como elefantes, que também têm cérebros muito grandes, é alto. E alguns visitantes extraterrestres podem reconhecer. Isso daria aos cetáceos, elefantes e possivelmente outras espécies inteligentes na superfície e oceanos da Terra, posição diplomática entre civilizações extraterrestres. Simplificando, cada um deles tem seus próprios interesses vitais que precisam ser considerados em qualquer negociação que tenha impacto direto sobre eles. Um grande estudo publicado na Nature, Ecology and Evolution revela que, além de eles possuírem uma linguagem própria, também essas criaturas possuem características de comportamento social e cooperativo sofisticadas, semelhantes às encontradas na cultura humana. Aí assim, gente, eu não sei, bom, a maioria, talvez de vocês é muito jovem, não vai lembrar, mas tem um filme do Jornada nas Estrelas, daquela antiga geração, né, que o Capitão Kirk era o William Shatner, que o Spock era o Leonardo Nimoy ainda. Tem um filme deles, eu acho que é de 1984, não me recordo direito, mas tem um filme muito interessante, onde uma cultura, procurem, para quem nunca viu, procurem isso, vocês vão achar na internet. Uma cultura de extraterrestres vem para a Terra e tenta se comunicar com as baleias. Só que naquela época, quer dizer, lá do futuro deles, ali do filme, as baleias não existem mais. E aí eles têm que voltar para o passado e eles voltam para o século XX, tá? Porque o filme foi feito no século XX, então eles voltam para o final do século XX e eles conseguem uma baleia e levam essa baleia para o futuro. Chegará um dia em que o véu da ignorância cairá, e nesse dia nos comunicaremos telepaticamente com os animais e conheceremos seu íntimo. Nesse dia em diante, um crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Fiquem com Deus. Namastê. Namastê.